Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Então, a análise e o estudo do direito administrativo, como está exposto aqui no quadro para vocês. A parte introdutória se faz fundamental para a compreensão dos demais tópicos que serão analisados. Ok? Qualquer prova que você fizer de direito administrativo, se não tiver uma base sólida dos aspectos introdutórios, conceito, fontes, sistemas, você baila. Então é importante, sim, facilita a sua vida, sem sombra de dúvidas. Tijolinho por tijolinho, nós vamos construir aí um alicerce forte, uma base forte, porque depois vai ficar tudo muito mais fácil, prometo para vocês. Então olha só, se liga aí, a gente vai tratar de aspectos introdutórios, ok? Aspectos introdutórios. Não deixa de passar o olho, como eu digo e repito, tema esse negligenciado pelo aluno. Sei que não é o seu caso, senão você não estaria aqui assistindo e trocando uma ideia comigo a esse respeito. Como tudo tem um início, e muito embora o direito administrativo ele não tenha um código, uma reunião, um código das legislações, das leis que tratam sobre o assunto, é muito importante que você consiga estudá-lo numa sequência lógica, perfeito? Não adianta nada você pegar um tópico aleatório aí que você vai ficar boiando. Então vem comigo porque é justamente com base no conceito de direito administrativo, ok? Conceito, que a gente tem a ideia aí dos aspectos introdutórios. Professor, o que é direito administrativo? Muita gente se engana. Oh, direito administrativo tem a ver com administração. Nada disso, ok? Nós vamos ver que direito administrativo é um ramo relativamente novo dentro da área do direito, ciências humanas, perfeito? Mesmo sendo novo, tem uma riqueza de detalhes muito grande. Então é muito importante que você saiba o conceito que é direito administrativo, porque aí a gente vai compreender como que ele é aplicado na prática e principalmente como é cobrado na sua prova, perfeito? Então, muito embora nós tenhamos vários conceitos, a ideia básica, o cerne do conceito de direito administrativo pode ser resumido da seguinte forma. Se liga aí, ó. O conceito de direito administrativo pode ser tratado, vamos colocar aqui em destaque, bem bonitinho, ó. Conjunto de regras e princípios, ok? Se liga então, e princípios que regem as relações. Olha aqui, ó, as relações da administração. Legal? Da administração. Professor, quais são essas relações? Relações tanto dentro da própria administração pública, quanto a sua relação com os particulares.
Explica melhor essa ideia aí. Quando a gente pensa em administração pública, nada mais tem que pintar na sua cabeça o quê? É como o Estado, e quando eu falo Estado não é espaço geográfico, perfeito? É o Estado brasileiro como um todo, como ele presta serviço, como ele desempenha suas atividades. Para tanto, ele precisa se organizar internamente, que é o que a gente chama de organização da administração pública, a relação que existe entre os órgãos públicos, entre os agentes públicos, então essa é uma relação dentro da própria administração, bem como aquela relação da administração com os particulares, com o cidadão comum, como eu, como você, que está aí do outro lado da tela. Tá legal? Então, basicamente, é o conjunto de regras e princípios que regem essas relações. Você pode encontrar aí conceitos, né, como conjunto de princípios, é ramo do direito público, a gente vai ver o que isso significa, mas pegou o bizu, tá? Conjunto de regras, princípios que regem relações da administração, tanto internas quanto externas, já matou a ideia de direito administrativo. Você já está com um excelente caminho andado. Perfeito? Legal? E é com base neste conceito que a gente vai avançando e compreendendo quais são os aspectos que têm relevância para a nossa prova. Se liga, porque além do conceito, também é muitíssimo importante tratarmos sobre fontes do direito administrativo. Quais são as fontes do direito administrativo? E quando a gente fala em fonte do direito administrativo, obrigatoriamente a gente precisa conseguir enxergar como essas fontes são vistas pelos estudiosos do direito administrativo. Então, se liga, porque é isso e é dessa forma que cai em prova, tá ok? Quando a gente fala em fontes, nós podemos enxergar as fontes primárias e também as fontes secundárias. Meu querido, muito embora na área do direito sempre exista discussão, a banca costuma cobrar os tópicos da mesma forma. E é assim que a gente tem que entender, ok? Quando a gente fala em fonte primária, é o primeiro lugar onde eu me socorro para entender, compreender e analisar direito administrativo. E, obviamente, mesmo não sendo um ramo positivado, colocado de forma sintetizada no que a gente chama de código, a gente tem código penal, código civil, código de processo. Tem código administrativo negativo. Nem por isso eu não tenho ideia de onde estudar direito administrativo. Muito pelo contrário. E é justamente a ideia de fonte primária é onde eu vou me socorrer por na primeira hipótese, tá? O que sustenta o direito administrativo é justamente o quê? Lei, ok? São as leis. Joia? Essa é a fonte primária. Perfeito? E aqui merece um pequeno aprofundamento. Porque quando a gente olha essa expressãozinha aqui, fonte primária é a lei, lei no sentido amplo, ok? E quando eu falo lei no sentido amplo, implicitamente nós precisamos entender lei no sentido genérico. Professor, não entendi. Como assim lei em sentido genérico? Olha só o bizu. Quando a gente fala lei, implicitamente eu tenho que enxergar quem? Constituição Federal de 88, ok? Professor, mas Constituição não é lei. Tem gente que fala que Constituição está acima da lei. Tudo bem, mas ela é a nossa carta magna, a lei mãe, como é chamada por alguns administrativistas. Então, quando eu busco a fonte primária lei, obviamente que eu também estou falando da Constituição, ok? Além da Constituição, esse sentido amplo abrange a chamada lei complementar. Complementar.
complementar, ok? Da mesma forma, as chamadas leis ordinárias, lei ordinária. E ainda a gente pode enxergar aqui também os chamados atos normativos. Normativos. Então, olha só quanta informação importante. Recapitulando, nós temos como fontes do direito administrativo as fontes primárias e secundárias. Nas fontes primárias, eu tenho as leis. Lei em sentido amplo. Constituição, lei complementar, lei ordinária e atos normativos. Você que está ligadaço já deve estar pensando, eu vou pegar o professor e vou perguntar sobre súmula vinculante. Guarda a tua dúvida que já já a gente vai ver como que se dá um entendimento em relação às súmulas vinculantes. Perfeito? Show de bola, professor. Então, lei, fonte primária. Tem mais fontes do direito onde eu busco conhecimento do direito administrativo? Tem, são as chamadas fontes secundárias. Bora anotar aqui? Vamos puxar aqui para baixo para ficar legal, ó. Como fonte secundária, eu posso colocar aí, ó, doutrina. Doutrina, tá? Para quem é da área, para quem vem do curso da graduação de direito, tá muito ambientado com essa expressãozinha. O que significa doutrina, professor? Nada mais é do que estudiosos do direito, são estudiosos do direito que pensam, discutem, debatem, escrevem, raciocinam sobre o direito administrativo. Legal? Então, quando o cara fala, isso aqui é esse cara é doutrinador de direito administrativo, o cara é bom. Legal? Essa é a ideia de doutrina. Então, quando a gente pega livro e vê lá o nome do autor, né, a gente pode considerá-lo que um doutrinador. Obviamente que no mundo digital, todo mundo que quiser gravar um vídeo e jogar na internet, joga, beleza? Então o cara está falando de direito administrativo, ele é doutrinador? Negativo, ok? O cara tem que ser um estudioso do direito administrativo, ter uma formação amplamente técnica a respeito do tema. Normalmente se dá com titulação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim. Então, para o cara ganhar o rótulo de doutrinador, tem que ralar bastante. Né? O professor Tiago é doutrinador. Obviamente, estou longe disso. Né? Não sei nem se é a minha pretensão. Mas fato é que, como fonte secundária, nós temos a doutrina. Perfeito? Tem mais coisa, professor? Além da doutrina, onde eu posso buscar conhecimento sobre direito administrativo? Se liga, que é a chamada jurisprudência. Jurisprudência. Vamos colocar aqui bonitinho, ó. Jurisprudência. Também outra expressãozinha aí bastante comum na área acadêmica do direito. Jurisprudência. E a galera baila, tá? Pega um julgado, né, um tribunal, enfim, do STJ, do STF, das Cortes Superiores, fala, isso aqui é jurisprudência. Por quê? Porque teve um juiz de direito que disse, né, dizer o tá dito, né, que já diz o ditado. Pera lá. Jurisprudência significa reiteração de decisões no mesmo sentido. Vou repetir. Reiteração de decisões no mesmo sentido. Então não basta, né, ter um tribunal lá do fim do mundo que emita uma decisão sobre determinada matéria, beleza? Isso não vai servir de fonte para o direito administrativo, porque a ideia de jurisprudência não é essa, tá ok? Então, quando os tribunais, né, eles julgam a mesma matéria, no mesmo sentido, reiteradamente, né, por um lapso temporal razoável, aí sim a gente fala o quê? Em jurisprudência. Perfeito? É muito comum o camarada retirar lá um voto de um ministro que foi proferido uma vez e tratar isso como jurisprudência. Por isso que é muito delicado quando a banca cobra jurisprudência. Porque ela tem certa dinâmica, ela muda, tá? Ela é dinâmica. Então, difícil. Quando é uma jurisprudência que está há bastante tempo, até meio redundante falar jurisprudência e bastante tempo,
porque a reiteração das decisões demanda tempo, mas aí a gente consegue enxergar questões na banca nesse sentido. Perfeito? Mas fica ligado que, além da doutrina, jurisprudência também é uma fonte secundária do direito administrativo. Professor, você já tocou no assunto da súmula, tá? Eu poderia colocar a súmula aqui como fonte secundária, mas eu vou colocar ela entre parênteses aqui para vocês. Por quê? As chamadas súmulas, ok? Súmulas nada mais são do que resumo de jurisprudência. Resumo de jurisprudência. Então a gente pode colocar aqui no ladinho, tá? Quando a gente falou em jurisprudência, nós temos as súmulas, famosas súmulas do STF, súmulas do STJ, quer dizer o quê? São enunciados que condensam, ok? Que resumem o teor de julgados, né, que são proferidos aí da mesma maneira, de forma reiterada, no mesmo sentido. Perfeito? Dá um exemplo de súmula para a gente, professor, que é aplicável aí em relação ao direito administrativo? Uma que despenca em prova, súmula 473 do STF. A gente vai aprofundar uns estudos nela aí, a gente vai ver a questão da autotutela, mas enfim, a ideia de súmula também pode ser vista como fonte secundária do direito administrativo. Ok? Beleza, professor, mas você ainda não falou da súmula vinculante. Não falei, porque eu vou fazer um parênteses. E aí a gente vai ver se ela é fonte primária ou fonte secundária. E eu vou explicar um pouquinho mais da súmula vinculante. Não sem antes também colocar aqui no esqueminha, para você, tá aí. Fonte secundária, além de doutrina, além de jurisprudência, nós também temos os costumes. Costumes. Também, embora não seja tão usualmente enxergada, visualizada na prática, os costumes também são fontes de direito administrativo. Tá ok? Então, se liga, né? Não estou falando, costume, eu posso me valer somente de costumes? Nananina, não. Até porque nós sabemos que dentro do direito administrativo vigora o princípio da legalidade. Perfeito? E nós vamos ver que o princípio da legalidade ele tem que ser analisado de uma forma bastante restritiva em relação ao direito administrativo, em relação à administração pública. Ok? Pô, dá um exemplo então de costume, né? Na USP, na Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, não está escrito em lugar algum, não tem no regimento interno, mas é um costume adotado na USP que os professores mais antigos da casa possam escolher as matérias que eles vão lecionar, ok? Isso não está no regimento da USP, não está escrito, não está positivado, mas foi uma fonte adotada pelo direito administrativo ali dentro da USP, que também faz parte da administração, para a aplicação do direito. Show de bola? Pô, beleza, professor. Fonte primária, lei. Secundária, doutrina, jurisprudência e costume. É assim que cai em prova? É. Só que aí surge, e aí eu vou colocar para vocês como forma de observação, aqui embaixo. OBS, e sempre que aparece OBS, a gente tem que ficar ligado. São as chamadas súmulas vinculantes. Vinculantes. O que é isso? O que come? Onde é que mora, professor? Súmula vinculante. Você já cantou a bola, você já falou de súmula como fonte secundária. Calma! Por quê? Súmula e súmula vinculante é a mesma coisa? Negativo. Eu costumo dizer que no direito, como um todo, direito administrativo, penal, tributário, enfim, o nome sempre ajuda. Sempre ajuda. Súmula é uma coisa, súmula vinculante é outra. Percebam, quando estivermos diante das chamadas súmulas vinculantes, nós estamos diante de uma exceção. Por quê? Dentro da estrutura do poder judiciário, via de regra, não existe hierarquia. Traduz para mim, professor.
Significa que um juiz não se submete ao entendimento de um desembargador ou de um ministro do STJ ou do STF. O juiz de direito, ele decide pautado no livre convencimento motivado. Se ele justificou juridicamente sua decisão, ele não precisa se submeter à decisão de instâncias superiores. Essa é a regra. Só que a exceção está justamente aqui, na chamada súmula vinculante. Por quê? A súmula vinculante ela tem previsão constitucional, está lá no artigo 103A. E a ideia, basicamente, da súmula vinculante, que é a proferida, que é confeccionada pela Suprema Corte, pelo STF, que está lá, é o mais alto escalão do Poder Judiciário, uma vez editada a súmula vinculante, todos os outros órgãos subordinados se sujeitam à decisão do teor da súmula vinculante. E não à toa ela ganha esse nome. Súmula vinculante porque vincula todas as instâncias do judiciário, inclusive da administração pública. E a gente já vai entender, ok? Por que eu fiz esse contexto, essa contextualização? Porque a súmula vinculante, embora não tenha ainda aparecido em prova, se ela for tratada como fonte do direito administrativo, onde que eu encaixo essa miserável aí, professor? Apostaria minhas fichas aqui, como fonte primária, ok? Só que, dada essa categorização em fonte primária, eu não posso equipará-la à lei. Joia? Que fique claro. A ideia é que quem faz lei é o poder legislativo. O judiciário não faz lei. Então, súmula vinculante não entra no conceito de lei. Se liga! Ok? Se liga, porque muita gente troca as bolas. Mas, se for cobrado, pode aparecer na sua prova, é difícil, mas se cair fonte primária, eu incluiria súmula vinculante aquela. Se encaixa melhor, ela se adequa melhor em relação à fonte primária. Perfeito? Show de bola? Beleza, professor. Então, em relação a aspectos introdutórios, vimos conceito, vimos fontes, e também vale muito a pena tratarmos sobre sistemas. Sistemas de direito administrativo, ok? E em relação aos sistemas, nós temos 2. Para a nossa prova, para o nosso edital, 2. E a gente precisa entender o raciocínio e matar pau na hora da prova, ok? Então a ideia dos sistemas, a gente consegue enxergar 2. O primeiro deles é o chamado sistema francês, ok? Pô, professor, francês por quê? Porque foi criado na França, obviamente. Legal? Sistema francês, ele ganha alguns sinônimos, tá ok? Então, o sistema francês, o sistema contencioso, ou também chamado sistema de dualidade de jurisdição, ok? Dualidade de jurisdição. Ah, professor, mas é muito nome para designar a mesma coisa. Só que pode aparecer na sua prova. Pura e simplesmente essa é a ideia. Sistema francês, sistema contencioso administrativo, ou de dualidade de jurisdição, ou sistema dual, tanto faz, eles designam a mesma coisa. Perfeito? O sistema de dualidade de jurisdição diz o seguinte: nós teremos um tribunal específico que somente analisará questões que envolvam a administração pública, ok? É o chamado tribunal administrativo. E nós teremos um tribunal judicial, que vai analisar, que vai decidir sobre todas as outras questões, desde que não envolvam a administração pública. Por isso que é chamado sistema de dualidade, porque nós temos duas espécies, dois tipos de tribunais, ok? Cada qual com a sua competência, cada qual com a sua especialidade. Então, olha só, esquematizando aqui,
nós conseguimos enxergar o tribunal administrativo, ok? E nós conseguimos enxergar em paralelo o tribunal judicial. Essa é a ideia. Quando existe treta, que no direito nós chamamos de lide, olha só que bonitinho, tem treta, teve desavença, envolveu a administração pública, quem resolve, quem decide sobre essa questão? Tribunal administrativo, perfeito? Faz coisa julgada, formal e material. Bate o martelo de forma definitiva, ok? Todas as outras questões que envolvam conflitos de interesses, desde que não abranjam a administração, são resolvidos por quem? Tribunal judicial. Por isso que é tribunal, ali a ideia de sistema de dualidade de jurisdição. Perfeito? Legal? Vira e mexe, rola vaidade, né? O tribunal administrativo fala, não, é minha competência, o tribunal judicial fala, é minha competência. Nós até teríamos um terceiro tribunal, chamado Tribunal de Conflitos, tá? Mas ele não faz coisa julgada, material, formal. Ele só estipula qual vai ser o tribunal, qual dos dois vai ser o tribunal competente para a apreciação da matéria. Perfeito? Legal? Então, se liga. Sistema francês, obviamente, foi criado na França, tá? E existe o quê? Pluralidade de competências em relação a tribunais distintos. É o sistema adotado pelo nosso direito administrativo? Negativo. Muito embora a França seja o berço, foi onde surgiu inicialmente a ideia de direito administrativo, o Brasil não adotou o sistema francês. Não, professor, negativo. Qual foi o sistema adotado, então? Que é o segundo que aparece aí. É o chamado, e aqui eu vou colocar esquematizadinho para vocês, o sistema inglês. Sistema inglês. Ok? Também conhecido como sistema do não contencioso. Contencioso. Joia? Ou também conhecido como sistema de unicidade de jurisdição. Jurisdição. Beleza, professor. Então, o raciocínio aí é tranquilo, é óbvio. Se lá no sistema francês eu tenho 2 tribunais, por isso que ele é conhecido como dualidade de jurisdição, no sistema inglês de unicidade eu tenho o quê? Apenas um tribunal, ok? Que decide, que dá a palavra final em relação às questões conflituosas. Legal? Que dentro do nosso país é o sistema adotado. Então se liga, porque a própria Constituição, ok? Lá em seu artigo 5º, famosíssimo artigo 5º, inciso 35, tá? Da Constituição de 88. Essa é a previsão, essa é a disposição que me permite afirmar que o Brasil adotou o sistema inglês ou de unicidade de jurisdição. Isso significa, em aspectos práticos, o que, professor? Que toda e qualquer ameaça a direito ou lesão a direito será passível de ser apreciada pelo Poder Judiciário, ok? Professor, mas eu sei que existem tribunais administrativos. Eu que curto futebol, eu sei que tem o TJD, o STJD. São órgãos de esferas administrativas. Beleza. Tem competência, nesse exemplo que eu dei, para julgar, para analisar questões ligadas à prática desportiva. Show de bola. Só que isso não impede que, mesmo tendo sido tomada uma decisão em sede administrativa, em um tribunal administrativo, que o Poder Judiciário refaça a sua apreciação, ok? Isso quer dizer que quem dá a palavra final, ou seja, que faz coisa julgada formal e material, é o Poder Judiciário, é o Tribunal Judicial, ok? Pô, beleza, professor, então toda e qualquer matéria, desde que eu não tenha satisfeito, que haja uma resistência, que haja uma lide, um conflito, pode ser passível de apreciação pelo Judiciário? Pode. E meu querido,
grave essa dica aqui, grave essa informação, porque vários outros temas, tópicos de direito administrativo pressupõem o seu conhecimento em relação ao sistema adotado pelo Brasil. Perfeito? Nós vamos várias e várias vezes conseguir enxergar a aplicação do sistema inglês em outros tópicos. Lembra que eu disse no início do nosso bate-papo? O que nós estamos construindo aqui é a base para que você possa compreender lá no futuro outros tópicos pertinentes ao direito administrativo. Bacana? Tranquilos? Então se liga aí. Dá um destaque no sistema inglês, mas também precisa saber que existe o sistema francês. Porque se apareceu na prova, você vai matar a pau, comer com farofa. Show de bola? Regime jurídico administrativo. Então se liga. Por quê? Quando trabalhamos a ideia de regime, ok? Não é aquele regime, tô gordinho, vou fazer um regime, não. Mas a ideia basicamente é regime disciplina, perfeito? Quando você faz regime de comida, você tem que ser disciplinado. A ideia do regime jurídico administrativo é mais ou menos essa. Administrativo, ok? Regime jurídico administrativo. Então, olha só, bastante coisa interessante e que lá na frente, outros tópicos, vai fazer muito sentido. Por quê? A ideia do regime jurídico administrativo é que dá toda a sustentação para o desenvolvimento, para os aspectos práticos ligados à administração pública. Então, quando a gente fala em regime jurídico administrativo, duas palavrinhas mais do que mágicas deve vir à sua mente, ok? Porque o regime jurídico administrativo nada mais significa do que um conjunto, ok? Um conjunto de, e aí eu vou colocar aqui, ó, em destaque, prerrogativas e sujeições especiais. E vou colocar aqui, ó, sujeições especiais. Legal? Especiais. Pô, professor, como assim conjunto de prerrogativas e sujeições especiais? Meu querido aluno, quando tratamos de direito administrativo, mais especificamente de administração pública, nós temos que enxergá-la como uma prestadora de serviços. E quando a gente fala em prestadora de serviços para todos os particulares, para o cidadão brasileiro. Ou seja, a administração pública ela tem mais de 200 milhões de consumidores. E aí eu pergunto, como que ela vai desenvolver as suas ações, as suas atividades, se a ela não forem conferidas prerrogativas e sujeições especiais? Nós temos características ímpares conferidas à administração pública, são regidas pelo direito administrativo, para que a máquina estatal, para que a administração pública consiga desempenhar as suas atividades. Perfeito? Pô, professor, mas eu não acho justo. Você não tem que achar nada, porque é assim que funciona. E você vai entender que se fosse de forma diferente não funcionaria, principalmente no Brasil, infelizmente no Brasil. Tá ok? Pô, show de bola. Então o que significa quando eu bato o olho em prerrogativas e sujeições? Traduzo, o que isso significa? Muito cuidado, tá? Porque quando aparece prerrogativa, tem gente que trata como sinônimo de privilégio. Eu faria uma ressalva. Prerrogativa não é bem especificamente um privilégio, mas tem gente que trata dessa forma. Então, muito cuidado com a utilização dessa expressão privilégio.
tá? Mas fato é que prerrogativas são direitos que extrapolam a relação do cidadão comum. E isso fica fácil de ser entendido. Vem aqui comigo, fazer um esqueminha bem simplesinho para que você consiga visualizar a ideia de prerrogativas. Quando a gente fala de Estado, ok? Estado brasileiro, a gente vai ter que olhá-lo sempre em cima. Eu que sou particular, eu que sou o cidadão, eu que sou o administrado, sempre fico aqui, embaixo. Sempre não, quase sempre. Por quê? O cidadão, em relação à administração pública, ele desenvolve uma relação vertical. Muito por conta de que o Estado, que é a administração pública, ela representa o interesse da coletividade. Perfeito? Se liga. Então, quando a gente fala em Estado, ele aparece aqui em cima do nosso esqueminho e isso indica justamente uma relação do quê? De verticalidade. Muito importante essa relação aqui, tá? Relação de verticalidade. Por isso que nós vamos compreender a ideia de que é conferida à administração pública certas prerrogativas. Se ela está numa relação de verticalidade, né, ela está em cima e o cidadão, o particular, está embaixo, para que ela atue, para que ela desempenhe as suas funções, eu preciso o quê? Conceder benesses, privilégios, prerrogativas, características especiais. Pode dar um exemplo, professor? Obviamente, porque aí fica fácil de você assimilar a matéria. Vocês já devem ter ouvido falar em desapropriação, ok? Uma das formas de intervenção do Estado na propriedade privada. Basicamente, qual que é a ideia da desapropriação? Se forem preenchidos requisitos legais, ok? Critérios estabelecidos pela lei, inclusive pela Constituição, mesmo eu sendo dono de determinada propriedade, vamos supor que eu tenha comprado uma fazenda, ok? Chega a administração pública, olha para mim e fala: ó, Tiago, felizmente ou infelizmente, nós vamos precisar construir uma rodovia. Vai passar exatamente aqui um pedaço da sua propriedade, ok? Então você vai vender esse pedaço de terra para a administração. Por quê? Dado o interesse da coletividade, passando uma rodovia aqui, a gente vai ter escoamento de produção, vai fomentar a economia, etc, etc, etc. Isso vai trazer um benefício para a população que mora aqui em torno da região do estado, da região do Brasil, que seja. E esse interesse da população, obviamente, vale mais, prevalece sobre o seu interesse em ser dono desse pedaço de terra. Vem a administração pública, baseada na ideia de prerrogativa, ok? E desapropria a minha fazenda, um pedaço da minha fazenda ou a fazenda toda, se for necessário, ok? Desde que tenha sido demonstrado, obviamente, interesse público. Então, olha só que ideia bacana. A administração pública pode, inclusive, impor, ela pode subjugar a vontade, a minha vontade, que sou proprietário, em detrimento à vontade da coletividade. É exatamente essa ideia de prerrogativa. Nós podemos pensar em prerrogativa no exercício dos poderes administrativos. Tem uma série de situações, né, pontuais em que a gente consegue enxergar o quê? Prerrogativa concedida à administração pública. Quer ver só outro exemplo para fixar? Quando você toma uma multa de trânsito, você tem a opção pagar ou não pagar? Olha que gostoso seria, cometi uma infração de trânsito, não vou pagar. E aí vem o Estado e vai o quê? Ele te executa, né? Vira dívida ativa, inscreve em dívida ativa, vai lá e te executa. Isso é uma prerrogativa. Não fosse assim, quem que pagaria a multa? Então a ideia é exatamente essa, ok? Quando a gente fala em administração pública, o Estado, a administração pública aqui em cima e o particular aqui embaixo. Perfeito?
Por isso que o direito administrativo, por isso que o chamado regime jurídico administrativo, ele é pautado no que a gente conhece e entende por regime de direito público, ok? Regime de direito público, tá? Palavrinha mágica também, regime de direito público, tá? Quando envolve interesse da administração pública, quando ela precisa desempenhar suas atividades, suas funções, pautada nessa relação de verticalidade. Verticalidade por quê, professor? Por que que a gente pensa no direito público? Porque a relação jurídica do Estado e do particular não está em pé de igualdade. Legal? É diferente do que acontece, por exemplo, em uma relação comercial entre particulares. Vem aqui comigo. Quando nós enxergamos a relação entre dois particulares, ok? Um particular aqui e outro particular aqui, desde que eles se encontrem na mesma situação jurídica, essa é uma relação que de horizontalidade. Olha o bizuzinho aqui, palavrinha também mágica. Legal? A ideia de horizontalidade. Vou colocar aqui, ó, horizontalidade. Joia? Essa palavrinha aqui também muito comum em questão de prova. Indica justamente essa relação entre particulares. Quer o exemplo para gravar e nunca mais esquecer? Se eu quiser vender o meu celular para você, eu posso oferecê-lo. Mas eu posso te obrigar a comprar o meu celular? Ainda mais pelo preço que eu estipulei. Ah, o meu celular vale 500, mas eu vou obrigar você a comprar o meu celular por 1.500. Posso fazer isso? Consigo fazer isso? Obviamente que não. Uma relação entre particulares indica uma relação de igualdade na relação jurídica. Por isso que a gente fala em uma relação de horizontalidade. Tá ligado? Se eu quisesse vender minha fazenda, por exemplo, a mesma fazenda, né, do último exemplo da desapropriação, posso oferecer. Eu preciso arrumar um comprador. Eu não posso obrigar, ó, Estado, compra as minhas terras, ok? Não é assim que funciona, pelo menos não para o direito, ok? Para o ordenamento jurídico. Então, quando a gente pensa em uma relação entre particulares, e aí ela é pautada no que a gente chama de regime de direito privado, ok? Regime de direito privado, se liga. Relação entre particulares, de regra, nós temos que enxergar que é uma relação horizontal, uma relação de igualdade. Perfeito? Tranquilos? Esse é campo aqui do estudo e da análise lá do direito civil, do direito empresarial, enfim. Só que olha só o bizu. Em algumas hipóteses, somente em algumas hipóteses, nós vamos conseguir visualizar regime de direito privado na administração pública. Só que isso é exceção, perfeito? Vem aqui comigo, porque quando trabalhamos a ideia de regime jurídico administrativo, tem que vir à mente qual das relações? Essa aqui. Relação de verticalidade, relação de regime de direito público. Perfeito? É isso que estuda o direito administrativo, no que ele se pauta, dentro do chamado regime jurídico administrativo. Ah, professor, você quer dizer que em alguns casos, né, em algumas hipóteses, é possível que o Estado ele mantenha uma relação com o particular de forma horizontal? Sim, em alguns casos. Por exemplo, quando a administração pública ela quer locar um espaço para alojar determinada estrutura, determinada entidade. Tá? Então a administração pública ela não pode obrigar o dono do estabelecimento, o dono da sala comercial, a alugar. Ou falar, ó, sai daí que isso é interesse público. Negativo, até porque a administração, muito embora tenha prerrogativas, ela não pode usar e abusar desse direito. Legal? Então, em algumas hipóteses, o Estado e o particular se encontram em pé de
igualdade. Só que isso aí é exceção. Perfeito? Beleza, professor? Então, só alegria, administração pública, prerrogativas, show de bola. Nem tudo são flores. Por quê? Se eu dou com uma mão, eu tiro com a outra. A ideia do regime jurídico, como eu disse, é conjunto de prerrogativas, mas também de sujeições. E o que significa sujeição, professor? São deveres especiais, ok? Eu vou colocar aqui até entre parênteses. Muita gente não entende a ideia de sujeição. Se você substituir aqui, ó, por deveres, ok? Ó, deveres, vale. E acho que é mais simples ainda o raciocínio. Sujeições são obrigações especiais que extrapolam as relações jurídicas entre particulares, que prevalecem entre particulares e que são aplicadas à administração pública. O raciocínio é bem simples, é bem tranquilo. Se a administração pública ela age em nome da coletividade, e essa é a ideia, porque aqui a gente estuda direito administrativo na teoria, ok? Esqueçam aspectos, acontecimentos práticos, tá? Muita gente roda porque fica pensando na prática. Se nós analisarmos no plano teórico, perfeito? Se ela tem prerrogativas, se ela tem benesses especiais, ela também se sujeita a deveres específicos. Mais um exemplo para você gravar, quer ver só? Você já deve estar ligado que para ingressar nos quadros da administração pública, você precisa estudar. Por quê? Porque você precisa prestar concurso público. Simples assim. É para isso que eu estou estudando, professor. Concurso público. Pensa comigo essa situação na iniciativa privada. Se você quiser ingressar numa empresa da iniciativa privada, o que você faz? Pega o currículo, monta o currículo bonitinho, tudo tranquilo, chega lá na porta, entrega. Ou às vezes tem um conhecido, leva o teu currículo lá, faz entrevista, passa por todas as etapas do processo seletivo, que a empresa adora, dá um nome bonito, processo seletivo. E aí, se você cumprir os requisitos daquela determinada empresa, está dentro. Ou se você é peixe, se você é truta do dono da empresa, não precisa nem mandar currículo. Fala, bicho, vem trabalhar comigo. Essa relação é uma relação o quê? Horizontal. Joia? Relação é a manifestação de vontade do dono da empresa e você que quer arrumar um emprego. Funciona assim para a administração pública? Negativo. Porque ela se sujeita, ela se obriga a aplicar regras específicas para que admitam-se pessoas dentro dos seus quadros. Ah, professor, você está falando do concurso. Exatamente. Olha só, concurso é um dever especial da administração pública. Quando ela quer contratar pessoas, ok, para que desempenhem suas funções, chamados agentes públicos, ela tem o dever de realizar certame, concurso público. Perfeito? Existem exceções? Sim, mas aqui estamos trabalhando a regra. Perfeito? Outro exemplo muito comum em prova, se liga, de sujeição especial na administração pública, dever de licitação. Olha só, licitação, professor, já ouvi falar. Quando eu quero comprar determinado bem ou adquirir determinada prestação de serviço, o que eu, particular, faço? Ligo para a empresa, combino o preço, acerto os valores e mando vir. Sei lá, instala um armário aqui em casa. Legal? Contrato pessoa especializada, mexe com móveis, vai lá, marceneiro, bonitinho, pago, beleza, acabou. Essa é uma relação o quê? Horizontal. Já para a administração pública, como é que funciona, professor? Se ela quisesse comprar armário, reformar lá a sede administrativa, o que ela tem que fazer? Licitação. De acordo com a Lei 8.666, a famosa Lei do Capeta, perfeito? Via de regra, a administração se sujeita para a aquisição de bens, serviços e obras à licitação.
Ah, faz sentido. Agora eu estou enxergando que é uma sujeição especial. Exatamente essa a ideia. Vem aqui comigo. Então, dessa forma, a gente consegue enxergar o chamado o quê? Regime jurídico de direito público. É público porque envolve interesse público, envolve interesse da coletividade. Perfeito? A administração pública nada mais faz do que agir em nome da coletividade. Pelo menos em tese deveria ser assim. E para tanto, fica estipulada uma relação de verticalidade. Show de bola? Tranquilos? Pô, beleza, professor. Então, show de bola. Regime jurídico administrativo é isso. É isso que a gente precisa saber para a nossa prova. Quase tudo. Por quê? Porque nós temos dois princípios, ok? Que sustentam o chamado regime jurídico administrativo. Pô, professor, princípio, falou em princípio, coisa abstrata, coisa genérica, mas olha só, no direito administrativo é bem tranquilinho, porque nós temos a ideia do princípio da supremacia do interesse público, ok? Do interesse público. Essa é a ideia. Primeiro princípio basilar, que sustenta o regime jurídico administrativo, e nós também conseguimos enxergar o princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade. Ok? Do que, professor? Do interesse público. Do interesse público também. Preciso decorar esses dois camaradas aí? Não, porque a gente acabou de entender a ideia, a relação de verticalidade que eu esquematizei para vocês. Lembrando, a administração pública atua em nome da coletividade, ok? Por isso que é uma relação de verticalidade. Exatamente essa ideia do princípio da supremacia do interesse público. Se aparecer na prova supremacia do interesse público em relação ao interesse privado, é a mesma coisa, é só o nome completo desse princípio. Justamente indica essa relação de verticalidade. O interesse da coletividade se sobrepõe ao interesse do particular. Perfeito? Que é o exemplo que eu dei da desapropriação. Legal, professor. E a ideia de indisponibilidade do interesse público? Também bem simples de assimilar. Se a administração pública, ela atua, ela age, ela desempenha suas funções em nome da coletividade, ela, entre aspas, a grosso modo, trabalha para o coletivo. Se ela representa a coletividade, ok? Ela pode dispor de um interesse que não é dela, que é da coletividade? Obviamente que não, ok? Então, nos casos em que a administração pública ela tem interesses diversos dos interesses da coletividade, ela não pode abrir mão, ok? É exatamente essa a ideia do princípio da indisponibilidade. Mesma coisa, se eu quisesse vender um celular que não é meu, voltamos ao exemplo das relações entre particulares. Posso vender, posso dispor uma coisa que não é minha? Posso abrir mão de um direito que não é meu? Negativo. Funciona da mesma forma para a administração pública. Tranquilos? Legal? Estes dois princípios, ok? Estes dois princípios, eles não aparecem nem na Constituição e nem em leis infraconstitucionais. Professor, como assim? Não está escrito em lugar nenhum, de forma explícita, com esse nome que eu coloquei aqui no quadro para vocês? Negativo. É por isso que são considerados princípios implícitos da administração pública. Princípios implícitos porque eles não estão com esse nome, com essa nomenclatura em lugar algum. Ok? Ah, professor, mas se não está escrito, então não posso aplicar em relação ao direito administrativo? Deve!
Estes princípios são tão importantes, são tão relevantes dentro do direito administrativo que tem gente que chama esses dois camaradas aqui de princípios basilares, pedras de toque do direito administrativo. Olha que bonito colocar isso numa redação. Imagina, tua nota vai lá em cima, né? Pedras de toque do direito administrativo. É o conjunto destes dois princípios que, embora não haja expressa previsão constitucional, expressa previsão legal, que sustentam o chamado regime jurídico administrativo. Bacana? Beleza? Muito comum questão de prova no seguinte sentido, traz a relação aqui ó, de verticalidade, ok? A ideia da prevalência da vontade da administração pública, leia-se coletividade, em detrimento ao particular, e aí joga lá em disponibilidade. Então eles trocam o conceito, fica ligado, matou a pau, pegou o conceitinho de cada um, linkou com a ideia de regime jurídico administrativo, não tem erro. Perfeito? Chamo a atenção para encerrar a ideia de que são dois princípios que, embora tenham um caráter abstrato, sustentam toda a ideia, todo o desempenho das funções, das atividades da administração pública, perfeito? Vocês vão ouvir falar muito desses dois princípios em outros tópicos, né? Eu até estou sendo um pouco repetitivo aqui, vai aparecer em outros tópicos. Por quê? Porque isso aqui é a base do nosso conhecimento dentro de direito administrativo. Tá ligado? Ficou esperto? Então lembrou desses dois, já está 2, 3, 4 passos na frente do concorrente. Tema interessantíssimo. De novo, professor, tema interessante? Direito administrativo sempre é interessante, tá ligado? Então, olha só, vamos trabalhar a ideia de princípios administrativos. Ok? Muito legal, por quê? Porque cai em prova. Pura e simplesmente por isso. Princípio administrativo cai em prova. Cai. Se liga, porque nós temos uma classificação que é importante, ela é nível juninho de aprendizado. Nível juninho é o quê, professor? Moleza, mais fácil que morder água, ok? Mas a ideia de princípios administrativos, ela ganha uma classificação. O nosso recorte aqui se dará em relação aos chamados princípios explícitos do direito administrativo. E falou em princípio explícito, tem uma razão de ser. Qual é essa razão, professor? Eles estão estampados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, ok? Mais especificamente lá no caput, na cabeça do artigo. Falou princípio explícito, é explícito porque aparece o nome do princípio onde? Na redação do artigo 37. Isso implica dizer, em outras palavras, que todos os demais princípios que abordaremos em momento oportuno são taxados de princípios implícitos. Vou colocar aqui no quadro para que você não esqueça. São os chamados princípios implícitos, ok? Pô, professor, mas não está escrito em lugar nenhum os princípios implícitos. Vez ou outra nós conseguimos extraí-los, ok? Nas entrelinhas. Vez ou outra a gente até tem o conceito em legislação esparsa. Ok? Quer ver só um exemplo? A lei que trata de processo administrativo disciplinar, a Lei 9784 de 1999, traz, ok, o conceito de princípios que são aplicados, são afetos ao processo administrativo disciplinar. Mas se você pegar o artigo que fala sobre princípio, não vai aparecer o nome. Não vai estar escrito o princípio da autotutela, princípio da segurança jurídica, ok? Por isso que eles são chamados de princípios implícitos.
Legal? Então a ideia é fácil. Implícitos, porque eles não estão estampados na Constituição Federal de 1988. Simples assim. Bem juninho a ideia, tá? E o nosso recorte vai se dar em relação aos princípios explícitos, tá? Você já deve estar cansado, você, concurseiro, deve estar cansado de ouvir falar no famoso macete do LIMP. Vamos colocar aqui um macetinho extremamente válido, tá? Ó, a ideia do macete do LIMP, ok? Macetinho mnemônico aí são as iniciais dos 5 princípios. Se você abrir a Constituição, artigo 37, você vai conseguir lê-los. Vai estar lá o nome, ok? Prometo para você. Qual que é o L? O que significa aí? O L, princípio da legalidade. Legalidade. O I significa o quê? Princípio da impessoalidade. Impessoalidade? Isso. O M é de princípio da moralidade, que a gente vai ver que não é sinônimo de ética, como muita gente confunde. O P significa princípio da publicidade, tá? Publicidade. E o irmão mais novo, assim como eu no Alfa sou Juninho, é o princípio da eficiência, ok? Eficiência. Ele foi introduzido aí depois, ele chegou depois, tá? Lá com a Emenda Constitucional 19 de 1998. Já eu vou falar disso para vocês. Pô, beleza, professor, então vou gravar LIMP, beleza, show de bola, vou gabaritar a prova? Negativo. Nós vamos ter que analisar quais são os aspectos inerentes a cada um desses camaradas e que a gente faz a partir de agora. Perfeito? Então, lembrou que são os 5. Se tiver qualquer outro princípio, o nome de qualquer outro princípio, a gente vai ter que categorizá-lo onde? Em princípios implícitos. Ah, eu já ouvi falar em princípio da supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público. Estão escritos no artigo 37? Não. São importantes no direito administrativo? Pra caramba, ok? Mas não deixam de ser categorizados como princípios implícitos. Feitas as considerações iniciais, agora a gente vai começar a pontuar aqui princípio por princípio. Primeiro deles, princípio da legalidade. Vamos colocar aqui legalidade, professor. Legalidade. Show de bola? E olha só. Para quem está iniciando aí, pode parecer fácil a ideia. Cuidado! Quando a gente se sente muito confiante é que a gente baila. Então se liga, embora sejam conceitos iniciais, são de extrema relevância para a compreensão da matéria. Quando a gente trabalha a ideia de legalidade, nós temos 2 acepções. Primeira acepção, princípio da legalidade em relação aos particulares. Ok? Eu e você que está aí do outro lado da telinha, nós, mortais. A legalidade para os particulares é aplicada de uma forma. Já em relação ao princípio da legalidade para a administração pública, vai ser analisado sob uma outra vertente, ok? Sabendo essas 2 vertentes, tá show de bola, tá tranquilo. Professor, o que significa princípio da legalidade para os particulares? Significa dizer que a nós, eu, você, ele, nós, cabe fazer tudo aquilo desde que não contrarie a lei. Se a lei não proíbe, eu posso fazer. Olha que gostoso! Então, se eu estudo todas as leis, pego o Vadimec, pego a Constituição, caramba, 4, não encontro nenhuma norma que fale sobre determinado assunto. Posso ou não posso fazer? Posso. O critério adotado pelo princípio da legalidade em relação aos particulares é um critério de não contradição à lei.
Se a lei não proíbe, eu posso fazer, ok? Posso tomar suco de laranja usando uma cueca branca dentro da sala da minha casa? Você faz o que você quiser, professor. Primeiro, usar sunga branca, que mau gosto. Suco de laranja não gosto. E, enfim, isso não importa. Eu não encontro nenhuma lei, ok? E nem na Constituição a vedação a essa situação. Perfeito? Então, eu faço tudo aquilo que a lei não me proíbe. Ah, beleza, professor. E a administração pública? Aplica o princípio da legalidade da mesma forma? Obviamente que não. Por isso que, em relação à administração pública, vocês podem encontrar a ideia de princípio da legalidade como princípio da legalidade em sentido estrito, ok? Significa que o princípio da legalidade para a administração pública permite com que a administração pratique ato, desenvolva as suas atividades, desde que haja expressa previsão legal. Professor, para mim deu na mesma. Particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Não ficou mais clara a distinção? Então, olha só, quando a gente trabalha a ideia de administração pública e do princípio da legalidade, deve haver o quê? Expressa previsão legal. É só assim, ok? Expressa previsão legal, quando houver previsão dentro da lei, que a administração pública pode agir. Dá um exemplo para a gente Imagina que o particular é representado por um carro, beleza? Aquele Uno de firma, né? Com escada em cima, bonitinho, aquele padrão. Joia? Um carro, um Uno, representa o particular e o outro Uno, igualzinho, mesma cor, marca, modelo, ano, tudo igual com a escada em cima, representa a administração pública. Perfeito? Se eu entro no carro do particular, olho para a placa de trânsito e vejo lá 110 pintado de preto, com fundo branco, bordo vermelho, isso significa o quê? Para o carro que representa o particular, significa que ele pode acelerar até o limite de 110 km por hora. Passou de 110, a lei implica o quê? A aplicação de uma multa, de uma infração no âmbito administrativo. A ideia do princípio da legalidade para o particular é essa. Faço tudo aquilo, quando eu encontro o limite da lei, não faço mais. Ok? Só que se a gente olha para o carro da administração pública, pode ligar, acelerar, né, até 110? Cuidado! Se o princípio da legalidade para a administração implica dizer que ela só age, só faz quando houver expressa previsão legal, se eu não tiver uma placa falando, administração pública, você pode ligar o carro, pode acelerar até 110 km por hora, pode trocar marcha, pode abaixar o vidro, a administração pública pode fazer? Negativo, ok? Olha o impacto destas duas acepções na prática. Se eu não tenho lei, né, a chamada vacância legislativa, no sentido de vago, não tenho lei que regulamenta determinado tema, eu, particular, posso fazer. Já em relação à administração pública, se não tem lei permitindo, ninguém fala nada, ok? A administração pública pode agir? Negativo. É aí a grande diferença. A administração pública só age, só desempenha funções, pratica suas atividades, desde que haja expressa previsão legal. Ok? É por isso que você, quando passar em concurso público, for desempenhar as suas atividades, as suas responsabilidades e atribuições, quando pintou a dúvida, será que eu posso fazer ou será que eu não posso fazer? Você vai se recorrer a quem? Ao teu estatuto. Você que vai ser servidor público estatutário, o estatuto é a lei do servidor. Está lá no estatuto o que pode ser feito, ok? Então vamos pegar, por exemplo, a Lei 8.112, tá? Que regulamenta aí, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Joia? Se você pegar o Estatuto do Servidor Público Federal, ele traz
seu bojo, algumas espécies de penalidades que podem ser aplicadas àquele servidor que cometeu uma infração. O cara deu mancada dentro da administração pública, muito provavelmente ele vai ser responsabilizado, ok? Tem advertência, tem suspensão, tem demissão, joia? Tem previsão legal. Dependendo da gravidade da infração cometida, vou advertir o cara, vou suspender o servidor ou vou demiti-lo, vou desligá-lo dos quadros da administração, tá? Só que aí você, superior hierárquico, fala, vou rufar ele na porrada, vou descer o cacetete no lombo do bicho. Posso fazer isso? Olha para a lei permite fazer isso? Negativo. Significa que a administração pública pode fazer? Obviamente que não, ok? Então, muito cuidado nas hipóteses de vacância legal em que não existe a lei, a administração pública fica inerte. Ela não se mexe, porque não tem lei permitindo com que ela atue. Tranquilo? Beleza? Além da legalidade, tem mais princípio aí, professor, explícito? Tem. A gente tem o princípio seguindo o macetinho lá, princípio da impessoalidade. Impessoalidade. Ok? Impessoalidade. Muito cuidado com esse princípio aqui, porque ele pode ganhar várias acepções. Tranquilos? Quais são elas, professor? Se liga. A impessoalidade pode ser analisado, o princípio da impessoalidade pode ser analisado como vedação a autopromoção. Quase não acontece no nosso país, só a título de exemplo. Como assim, professor? O princípio da impessoalidade veda a autopromoção. Olha para o administrador público, ok? Quando ele ocupa um cargo, quando ele desempenha as funções em nome da administração pública, ele representa a coletividade, ok? Se ele está lá porque ele foi colocado lá, joia? A ideia é que, uma vez que ele integre os quadros da administração, ele atue em nome do povo, de quem o colocou lá. Ele não pode utilizar a estrutura da administração pública para se vangloriar, para se promover. Olha, tá vendo essa obra pública? Fui eu que fiz. Eu sou o cara. Eu é que sou mais apto e habilitado, capacitado para representar os seus interesses. Você, cidadão, está aí do outro lado. Ok? Então percebam, a ideia de impessoalidade está ligada diretamente com a proibição, vedação à autopromoção. Eu não posso personificar a máquina administrativa, falar, eu sou o cara. Legal? Ah, professor, vejo isso muito na minha cidade. Camarada, ele inaugurou obras públicas. E aí ele colocou lá uma marca da campanha dele, né? Ele coloca lá uma mão, joia e pinta uma mão em cada obra pública que ele inaugurou. Pode isso? Obviamente que não. O que ele está fazendo? Autopromoção com dinheiro de quem? Meu, seu e de todo o povo. Joia? Por isso que o princípio da impessoalidade significa, em outras palavras, você não pode tornar pessoal a administração pública, não pode personificá-la. Bacana? Cuidado, porque muito comum esse tipo de questão. É proibido a autopromoção, sim, só que a gente vai puxar uma observação aqui, um OBS, ok? Qual que é esse OBS aí, professor? Quando houver publicidade de caráter educativo, informativo ou de interesse social, é possível que seja conferido publicidade, ok? Voltando ao exemplo de inaugurar aí obra pública, tá? O camarada pode falar quanto recurso foi empregado para a construção de determinado hospital? Pode, inclusive ele deve. Nós vamos ver aí que também vigora o princípio da publicidade, joia? Então a observação é nesse sentido. Não pode autopromoção, ok? Só que a
publicidade, ela é permitida desde que tenha natureza educativa, informativa, ok? Ou que tenha interesse social. Joia? Social. É exatamente assim que entende o STF, a nossa Suprema Corte. Beleza? Inclusive respeitando o princípio da publicidade. Perfeito? Então a questão tem que deixar bem clara, a prova, o examinador tem que deixar bem claro que o sujeito se valeu da estrutura da administração para se promover. Legal? Por isso que é proibido você dar nome a espaços públicos, a pessoa viva, né? A gente pode fazer a homenagem depois que bate as botas, enquanto está vivo não. Ah, mas tem na minha cidade, tem no meu estado? Isso aí é prática. É um pouquinho diferente da teoria. Legal? Então, primeira acepção do princípio da impessoalidade, vedação à autopromoção. Você também pode encontrar aí princípio da impessoalidade, joia? Como sinônimo de finalidade. Finalidade. Ok? Raciocínio é bem simples aqui. Se a administração pública, ela busca o interesse da coletividade quando desempenha as suas atividades, quando exerce as suas funções administrativas, ok? No final do dia, né, no encerrar do expediente, ela age, ela atua buscando o interesse coletivo, finalidade pública. Então, o agir por parte da administração pública, no final do dia, busca o quê? Finalidade do interesse público. Por isso que pode ser tratado como sinônimo de finalidade. Joia? Tem mais acepção aí, professor? Tem. Tem gente que trata como sinônimo de isonomia, ou de igualdade. Igualdade. Ok? Também pode ser enxergado em impessoalidade como isonomia, como igualdade. Explica essa desgraça direito? Se liga aí. Quando eu, administrador público, estou gerindo lá a máquina estatal e eu quero contratar pessoal para integrar os quadros da administração, via de regra eu tenho que fazer o quê? Concurso público. Joia? Eu estou dando a mesma oportunidade, quando falo eu administração pública, dou a mesma oportunidade para aqueles que se encontram na mesma situação jurídica. Preencheu os requisitos do edital, você se inscreve, faz a prova, tá ligado? Estudou bastante, vai ser aprovado, vai integrar os quadros da administração. Eu, administração, não estou contratando A, B ou C. Eu estou dando a mesma oportunidade e essa ideia de isonomia, de igualdade, que a gente consegue extrair do princípio da impessoalidade. Exemplo clássico, concurso público, ok? Só que pode aparecer uma questãozinha. Pô, concurso público pode fazer distinção entre aqueles que almejam ingressar na carreira? O edital pode trazer limitação etário, por exemplo? Ah, professor, isso aí vai ferir a isonomia. Você está tratando os velhos de forma diferente do que os novinhos, as novinhas. Pode isso? Pode, mas isso não é afronta à isonomia, à igualdade, à impessoalidade? Negativo, ok? Desde que se faça necessário a limitação, a estipulação de critérios dentro de um concurso público, desde que essas limitações tenham ligação com a atividade que vai ser desenvolvida, por exemplo, uma carreira policial, muito comum em concursos de polícia militar, você estipular um teto etário, uma idade máxima, é porque a idade, as habilidades, condição física tem tudo a ver com o desempenho das atividades da polícia militar, ok? Então, plenamente possível o quê? A estipulação de critérios desde que estejam ligados com a atividade desempenhada. Perfeito? Vai se afronta o princípio da isonomia da igualdade? Negativo. Show de bola? Avançando aí, vimos legalidade, vimos impessoalidade.
Próximo princípio expresso, moralidade, professor, moralidade. Ok? Muito cuidado, porque moralidade a gente não precisa ficar discutindo o sexo dos anjos, não. Ah, é sinônimo de ética, tem distinção, moralidade para mim é uma coisa, para você é outra. Negativo. Basicamente, quando a gente fala em moralidade dentro da administração pública, eu preciso linkar com expressões chaves. Moralidade na administração pública significa boa-fé, ok? Significa probidade. Probidade. Significa lealdade. Significa honestidade. Honestidade. Ai, professor, honestidade, administração pública é igual, diria minha avó, não orna, não combina, não casa. Meus queridos, estão o quê? Pegando o bizu para a prova, é para passar em concurso. Apareceu o princípio da moralidade, a questão vai ter que trazer boa-fé, probidade, lealdade ou honestidade. O princípio da moralidade ele está expresso na Constituição por um simples motivo. Ele torna jurídica a obrigação do administrador público em atuar, em agir pautado na boa-fé, na probidade, na lealdade e na honestidade. Ok? A moralidade dentro da administração pública ela é um pouquinho diferente da moralidade do cidadão normal. Perfeito? Mas, basicamente, são essas as palavrinhas mágicas que têm que estar linkadas com o exercício, com a aplicação deste princípio. Perfeito? Tudo que tiver diferente disso, a questão vai estar provavelmente errada. Legal? Beleza, professor. E além do princípio da moralidade, a gente tem o quê? Princípio da publicidade. Publicidade. Como o próprio nome já diz, a ideia de publicidade é você levar a conhecimento do público o que a administração pública faz, ok? Então, se liga, publicidade no sentido de publicidade, propaganda, você levar a conhecimento do seu público tudo aquilo que é feito pela administração. Qual que é o bizu? A gente não pode confundir publicidade, esta publicidade, ok? Está estampada lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, com a autopromoção do administrador público, ok? Então, dentro deste raciocínio, publicidade significa o quê? Levar conhecimento de quem? Do público. Do público. O que é feito, como é feito, de que forma é feito pela administração pública. Perfeito? Show de bola? Então na tua cidade deve ter lá uma placa, governo estadual, obra pública realizada na gestão tal, e aparece os valores, o que foi gasto, ok? Essa é a ideia de publicidade. Joia? Só que esse princípio ganha também uma segunda acepção. Vou colocar aqui como observação. Que o princípio da publicidade ele também pode ser entendido como requisito de eficácia para o ato administrativo. Então se liga, vamos colocar em vermelho para dar um destaque, ó. Requisito de eficácia. Eficácia está ligado à ideia de produção de efeitos. Joia? Então, quando eu aplico o princípio da publicidade, por exemplo, em contratos administrativos, é a partir do momento da sua publicação que ele passa a produzir efeitos. Por isso que tem gente que aborda o princípio da publicidade como sendo o quê? Um requisito de eficácia. É só a partir do momento em que você leva a conhecimento do público, do administrado, que o ato, que o contrato passa a gerar efeitos, ok? Vou ressaltar de novo, bizu, não confundam publicidade com autopromoção, legal? E outra observação que se faz necessária aqui, e muita gente roda. Embora seja princípio explícito da Constituição, ele não é aplicado de forma absoluta,
ok? Então, se liga, porque sua aplicação não é absoluta. Vou ligar aqui o caps lock, não é absoluta. Absoluta. Dá um exemplo, professor. Pô, se é princípio constitucional, princípio explícito, qual é a hipótese em que eu não preciso da publicidade, aquilo que foi praticado pela administração? Mais uma vez, remeto você à lei de licitação, 8666. Você já deve ter ouvido falar no sigilo das propostas, ok? Justamente no sentido de preservar o caráter, né, de concorrência do certame público. Então, obviamente, que se eu chego lá abanando com a minha proposta, né, para participar da licitação, o camarada olha para o lado, vê minha proposta, faz uma melhor, ok? Então, a ideia do sigilo das propostas, pô, show de bola, é vedação, é exceção ao princípio da publicidade. Informações que envolvam o interesse nacional, segurança pública, ok? Também são hipóteses de exceção à aplicação do princípio da publicidade. Tranquilo? Beleza? Para a gente arrematar os princípios explícitos, a gente tem o irmão mais novo aí, que é o princípio da eficiência. Eficiência, ok? Como eu disse para vocês, ele é o irmão mais novo, por quê, professor? Ele foi introduzido lá na redação do artigo 37, caput, através da emenda constitucional número 19, ok? Número 19 de 1998. Então ele é 10 anos mais novo que os demais princípios. Significa que de 88 até 98 a administração pública podia agir, podia atuar de forma ineficiente? Negativo. Mas o Constituinte, né, ele achou necessário aí o quê? Introduzir a eficiência justamente para quebrar com aquele paradigma, né, de administração pública ser sinônimo de morosidade, de lentidão, de burocracia. Então a ideia do princípio da eficiência, meus caros, está ligado diretamente com o que a gente conhece como sistema gerencial. Que vem justamente a substituir, ainda que de forma paulatina, ok? O chamado sistema burocrático. Qual que é a ideia desse sistema gerencial, professor? Basicamente, é fazer mais em menor tempo, reduzindo custos e ampliando a qualidade da prestação de serviços. Ok? E para isso, obviamente, são conferidas várias ferramentas à administração pública. Se liga no exemplo, a materialização do princípio da eficiência. Você já ouviu falar no estágio probatório? Pô, verdade, professor, eu vou passar no concurso público e aí vou me sujeitar ao período de estágio probatório. Tá aqui, materialização do princípio da eficiência. Não é porque você passou no concurso público que agora está tranquilo, né? De boa na lagoa. Negativo. Tem que mostrar serviço. Senão acontece o quê? Roda. Ok? Então a ideia de eficiência está intimamente ligada com a produção, a busca de resultados, de eficácia. Perfeito? A ideia é fazer mais com maior qualidade, reduzindo custos. Tá aí a ideia de eficiência. A gente fecha os 5 princípios explícitos. Tem só esses 5 para a gente estudar? Negativo, mas sem sombra de dúvidas, de altíssima relevância para a sua prova. Ok? Espero que você tenha gostado. Se liga, tem mais por aí. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil, isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!